Neste bloco eu converso com a Ana Cláudia. Vamos falar de livros, boas sugestões para uma boa leitura. Olá, seja muito bem-vinda. Oi, Débora, muito obrigada pelo convite. Vamos falar então de sugestões maravilhosas. Vamos relembrar um pouquinho, Ana Cláudia, o primeiro livro. Um pouquinho da história, bem resumidinha, para o pessoal, de repente, que não sabe, entender um pouquinho desde o seu primeiro livro. Tá certo. O meu primeiro livro é minha grande paixão, né, Débora? Sim. Esse livro surgiu após eu ter tido câncer de mama. E eu quis escrever minha história. Tive os patrocinadores, porque tinha como objetivo arrecadar dinheiro para o projeto que eu coordeno, o projeto social. Então, ele é um livro lindo, eu sou suspeita, mas ele ficou lindo. A diagramação da Kelly Stradioto ficou maravilhosa. Ela simplesmente conseguiu decifrar aqui, representar através de desenhos, ilustrações, tudo que eu estava sentindo. O legal hoje desse livro é que nós temos o e-book, e o e-book está disponível para quem tiver interesse de ler. E não é um livro de autoajuda, ele não é um livro apenas para quem teve câncer ou está passando pelo tratamento, mas para quem passa por qualquer tipo de problema, e todos nós passamos, verdade. Por algum tipo. Então tem dicas ali para como eu superei esses problemas. Então tem coisa para você rir, para você se emocionar. Que bacana. Então não é só tristeza que tem no livro. Até tem pouca tristeza porque eu tenho um senso de humor assim que faz parte de mim. Então eu sempre fui muito otimista. E a partir de um ponto, né, de vista, você de repente conseguiu assim elaborar tantas coisas e passar esse conteúdo aqui, isso que é bacana. Sim, meu Deus. E foi escrito com o coração. É um relato daquilo que eu vivi. Então, aquilo que é escrito com o coração, né? Foi real. Foi real. Vamos dizer assim. Então, vamos falar desses três aqui. Que show! Super sugestivos. Três livros. Então, assim, vamos começar com ou é amor ou é comercial de margarina. Opa! Também a diagramação ficou linda. E como eu te disse, eu sou suspeita, né, dos meus livros. Se eu não me apaixonar pelo que eu estou fazendo, né? Porque o título é amor ou é comercial de margarina. Eu sempre fui boa ouvinte, então eu costumo observar os casais, observar os relacionamentos, ouvir muitas pessoas, vivi algumas histórias, né? E eu questiono, né? Quando que é amor, quando que é paixão, quando é desejo. E o que é o comercial de margarina para mim? O comercial de margarina é aquele casal que às vezes a gente morre de inveja, que diz, ai que lindos, né? E forma um casal perfeito. Sim. Mas é igual ao comercial de margarina. Tá todo mundo perfeito, a família linda, na hora do café, linda propaganda. E depois, na vida real, não é bem assim que funciona. Então eu questiono, eu não consigo entender por que às vezes as pessoas, mesmo quando acabam um relacionamento, elas permanecem juntas quando não tem mais amor. E por que muitas pessoas que se amam não estão juntas. Falo sobre traição, né? Eu conversei com muitos amigos de várias áreas, psicólogos, filósofos, pessoas comuns, e eu perguntei para eles, né, se quem ama trai. E a resposta está aqui no livro, né? Então não tem nome de ninguém, então tem explicações para traição, algumas explicadas através da psicologia, da filosofia, da cultura também, né? E outras pessoas que não concordam com a traição. E eu não falo apenas da traição sexual, mas também da traição de confiança. É verdade. Que para mim é uma traição pior, a traição de confiança, porque né, de amigos é uma facada nas costas. Então aqui tem várias histórias, todas representadas por Olga. Eu escolhi esse nome aleatoriamente, como se uma única mulher fosse capaz de viver todos esses romances, todas essas histórias. É claro que também é fruto da realidade, e o que eu cheguei à conclusão é que muitas histórias são parecidas. Às vezes você pensa assim, não, essa história só eu vivi, mas você vai conversar com outras pessoas e você vai ver que as histórias se repetem, né? Então esse é o meu segundo livro. Certo. No meu terceiro livro, que eu amei a capa, do mundo feminino, eu quis um sapato vermelho, porque eu amo sapato vermelho. Aliás, mulher adora sapato vermelho. Desde pequena, eu fui muito questionadora.
Sou de uma família bem tradicional, religiosa, a minha avó com regras muito rígidas. E eu questionava assim, por que eu tinha que ouvir a mulher tem que casar, se não tiver filhos não vai ser realizada. E eu acho que você pode ser feliz de várias formas. Então aqui eu coloco a questão daquela mulher que, por exemplo, não quer ter filhos ou não pode ter. Eu digo assim, ó, você pode pegar as crianças da família emprestada, e olha que bom você poder pegar uma criança emprestada. Você fica lá, brinca, né? Você tem várias formas. Não é o que a sociedade te impõe, não é? Então essas regras impostas pela sociedade, eu sempre questionei. Então acho que eu sou um pouquinho fora do quadradinho, mas não acho que quem vive as regras da sociedade esteja errada, né? Cada um dentro dos seus valores. Falo sobre prostituição. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu estive em Amsterdã, onde as mulheres ficam em vitrines. E é claro que a gente sabe que a prostituição existe no mundo todo, mas aquelas cenas me chocaram. Você vê mulher em vitrine, né? E nenhuma delas está lá porque gosta. Nossa. Então, eu fui no Museu da História da Prostituição lá em Amsterdã, e há vários relatos dessas mulheres, por que elas passam a ter essa vida. E você está exposta numa vitrine, eu como mulher, eu senti pena delas, né? Eu sei que parece que tem a prostituição masculina também, os homens em vitrines, mas não cheguei a ver. Então aqui eu levanto alguns questionamentos sobre a queima dos sutiãs, que na verdade foi uma queima simbólica, e eu pergunto assim, o que nós ganhamos e o que nós perdemos a partir dessa data. É verdade. Né? Eu não escrevo apenas para mulheres, eu acredito que homens sensíveis vão gostar do livro também. Com certeza. Não sou feminista, mas defendo o direito de igualdade, porém, sem deixarmos de ser femininas. Eu gosto de ser mulher, eu quero que um homem abra a porta para mim, que um homem seja gentil. Eu acredito assim que tem coisas que cabem ao homem e tem coisas que cabem à mulher. Contanto que a gente seja respeitada, né, dentro da nossa condição. O mundo ainda tem muitas diferenças. Não sei se um dia nós vamos conseguir ter essa igualdade que a gente tanto sonha. E eu coloco aqui também que eu não gosto da palavra empoderamento. Tem gente que vai... Deixa eu explicar para que você me faça entender. Sim. Eu penso que nós temos poder quando nós somos dona da nossa história, quando eu sou independente, quando eu não dependo de ninguém financeiramente. Para mim, isso é empoderamento. Então, eu trocaria a palavra empoderamento por liberdade de ser quem eu quero, quem eu sou de verdade, de ir e vir, de eu ter um parceiro que me respeite, que me entenda como eu sou. Então, para mim, empoderamento é isso, essa é a minha visão, e respeito a visão de cada um, né? Certo. E o meu quarto livro, esse livro foi desenhado por uma ex-aluna minha, então todas as ilustrações são únicas, né? Porque a capa foi ela que fez, é a Denise Wolff, e ela fez isso com muito carinho. Esse foi escrito durante a pandemia. Olha. Os outros dois seriam lançados em Curitiba, bem em março, ali no início, então nós cancelamos. Então eu estou com os livros, tá na Sembo Marechal, tá sendo vendido e posteriormente vai estar online, tanto o e-book quanto o livro físico. A Verdade Escondida pela Fantasia, eu me inspirei muito na realidade, nas coisas que eu observo e nas aulas de oficina literária que eu faço com o escritor de Belo Horizonte, o Ronald Claver. Ele te estimula muito a soltar a tua criatividade. Então eu sinto que eu estou evoluindo como escritora. Hoje eu me sinto escritora, né? Diz que quando a gente escreve já é escritor, então eu já estou no 5º livro. Vai galgando, né? E aqui eu misturo, por exemplo, histórias infantis e jogo para a realidade. Eu começo com uma história com o amor entre uma raposa e um galo. É um amor bem complicado. O que eu quis colocar, por que eu coloquei o galo e a raposa? Esses relacionamentos onde há muitas diferenças, acaba como a raposa e o galo. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, muitas diferenças não dão certo. E a gente ouve muito a frase assim, eu quero achar a minha metade. Eu penso que nós temos que achar a parte inteira, porque metades não preenchem vazios. Ou também, né? outra frase, os opostos se atraem? Também não, né? Não, né?
Eu gosto de uma coisa totalmente diferente de você, como assim? Não... Como é que a gente vai chegar no consenso? É meio difícil, né? Pode dar certo no início, mas vai chegar um ponto e às vezes a pessoa acaba ficando por... Se anula. Comodismo, alguém se anula. Então aqui é um livro cheio de metáforas, tem muito humor. Nos meus 3 livros tem, aliás, nos 4. Né? Essa é uma característica minha, eu não consigo escrever algo sem ter uma pitada de humor. Então isso faz parte da minha vida, né, da minha essência. E tem a página Ligando Palavras, que faz pouco tempo no Instagram, onde eu escrevo, né? E a minha inspiração, Débora, vem das coisas que eu observo. Bacana. Então tudo que eu ouço, tudo que eu vejo é minha inspiração. Interessante que a gente está vivendo assim um tempo bem atípico mundialmente, não é? Pela pandemia. E surgiu e a gente ouve o pessoal comentar muito, é um tempo bom de uma boa leitura. E é bacana isso, né? Instiga na pessoa. E falar sobre esses temas instiga muito mais. E é louvável a ideia, nossa, de você passar essa realidade que você vive no dia a dia nos livros, não é? Escrevê-los, nossa, transcender, né, essa emoção, esse momento, nossa, muito bacana. Quando eu escrevo, eu peço para quem, né, tenha lido meus livros, para ler sem censura, porque a gente tem uma mania de censurar, né? Então eu penso que você tem que ler com o coração aberto, tentar ver o outro lado, sair daquela caixinha, sair da mesmice e dar um novo olhar diante dos fatos. É mesmo, com toda certeza. Nossa, fantástico. Onde encontrá-los? Na Sebo Marechal, aqui em Lages, e posteriormente, bem em breve, estará na Amazon, na Submarino. Então já está sendo providenciado isso, tanto o livro físico como o e-book. E agora é um momento bacana, né, de ler um bom livro. São temas bem sugestivos. Nossa, deixando então um recado final para fecharmos este bloco. Então, vou recomendar meus livros, né, com certeza. Sim. E em tempos de pandemia, onde muitas pessoas estão angustiadas, a minha dica é mantenha-se ocupado o máximo que você puder, tenha pensamentos positivos. Claro que nós estamos vivendo uma situação muito atípica, que ninguém imaginava passar por isso. Então é ter esperança. Mas se tiver oportunidade, não é, de ler um bom livro, com certeza, sim, agrega muito valor. Essas leituras, elas não são leituras que você precisa ler na sequência. Você pode ler o capítulo que você quiser primeiro. São crônicas, contos. E é uma leitura leve para essa época, então... Eu geralmente costumo ler 2, 3 livros e demoro para terminar por essa minha inquietação de ler 3 ao mesmo tempo. Mas o bacana é que nesse tempo de pandemia as pessoas dizem, agora eu tive a oportunidade de ler um bom livro, me dei esse tempo. Isso é bacana também, não é? Sim. De um momento tão difícil, né? E esse meu primeiro livro, que é, né, Se Tiver Uma Chance, Reinvente-se, o que eu mais tenho visto durante esse tempo de ficar em casa as pessoas se reinventando. Então a criatividade está aflorada e pessoas que não imaginavam ser tão criativas estão surpreendendo bastante. É verdade, a gente ouve muitos relatos, com certeza. Bacana, parabéns, não é? Pela dedicação, pela autoria, sucesso. Muito obrigada. E assim encerramos este bloco, vale a sugestão.